Sexta-feira, 19 de agosto, nós meditamos o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Queridos irmãos, Jesus está vivendo neste Evangelho narrado a nós por São Mateus uma de suas controvérsias junto contra os fariseus. Nós sabemos que os judeus daquela época eram divididos em partidos, eram divididos em grupos. Existiam os saduceus, por exemplo, e os saduceus foram calados por Jesus e assim começa o Evangelho de hoje. Os partidários dos fariseus eram contrários aos saduceus, por isso os fariseus hoje ficam animados para chegar até Jesus, uma vez que Jesus fizera calar os saduceus. Então eles se animam por quê? Porque dentre eles existem os mestres da lei, e os mestres da lei se perguntam: como pode saber tanto este homem que não frequentou nossos bancos, não frequentou nossas escolas, que não é um de nós? Eles ficam, como nós dizemos hoje em dia, com a pulga atrás da orelha. Afinal, como pode Jesus enfrentar e vencer os saduceus se ele não é um mestre da lei, se ele não é um de nós? Então eles vão para tentar Jesus. E Mateus coloca muito claramente no seu evangelho: foram para experimentá-lo, foram para experimentar Jesus, fazendo uma pergunta que parece óbvia. Mestre, percebam a hipocrisia, a ironia. Qual é o maior mandamento da lei? O povo judeu tinha mais de 600 preceitos. Ora, todos os preceitos eram para eles importantes. Uns do grupo dos saduceus diziam outro preceito, dos fariseus um outro preceito. Então, qualquer coisa que Jesus pudesse dizer, talvez seria motivo de condenação para Jesus. Então Jesus, na sua divina sabedoria, responde com o Shema. Jesus volta para o Deuteronômio. Jesus não dá uma resposta inventada por si naquela hora, mas Jesus toca o coração deles, voltando a um mandamento que é basilar, que é fundamental para todo judeu, o Shema. Tanto que Jesus vai dizer, Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus. Shema Israel, escuta Israel, o Senhor é o único Deus, por isso você vai amá-lo de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Percebam, amar a Deus é o princípio da vida, o princípio do saber, o princípio da salvação, mas amar não em partes, é amar com o coração, com a alma, com o entendimento, com todas as potências do nosso ser. Depois de amar a Deus, é amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus e amar ao próximo. Jesus nos dá um remédio contra duas enfermidades que havia naquele povo que pode haver em nós. Quais são essas enfermidades? Em primeiro lugar, a enfermidade daqueles que vivem no discipulado de Jesus, mas escolhem o que de Jesus querem viver. Ou ainda, aqueles que vivem no discipulado de Jesus, mas escolhem os seus interesses. Isso é perigoso, porque nós vamos vivendo de enfeites. Eu seleciono o que eu quero de Jesus Cristo. Eu seleciono o que me apraz e o que não me apraz. Jesus diz: não, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu ser por inteiro. Não amar somente aquela parte que você gosta, mas amar o Senhor por inteiro, com todo o meu ser. É perigoso selecionar aquilo que nós queremos seguir, porque ao invés de vivermos o grande presente da salvação, nós vamos vivendo pequenas migalhas que não nos levam ao céu. Ao invés de vivermos a grande beleza do reino, nós vamos vivendo enfeites que de nada valem.
Depois, este ensinamento de Jesus também é um grande remédio a uma segunda doença, a doença de chegar até Jesus com o coração cheio de si mesmo, com o coração de um sabe-tudo. Percebam que estes que chegaram até Jesus chegaram cheios de si, cheios de toda a sabedoria, e foram perguntar para Jesus não porque queriam crescer no conhecimento, no amor, na graça, mas foram para tentar Jesus. Talvez nós também estejamos fazendo isso. Vamos até Deus já com o coração pronto, ao invés de oferecer a Ele o nosso coração. Querido povo de Deus, nesta sexta-feira, nós queremos pedir ao Senhor a graça da docilidade do discípulo para amar a Deus e amar ao próximo. Como nos lembra o Concílio Vaticano II, o verdadeiro discípulo de Cristo caracteriza-se pela caridade, pelo amor, tanto para com Deus em primeiro lugar, quanto para com o seu próximo. Deus abençoe você, sua família e venha em auxílio às tuas necessidades. A palavra de Deus é caminho de salvação.